Meu nome é Sema Oliveira, eu sou empresária de vários ramos e minhas maiores paixões, meu filho. Eu amo minhas empresas, o que eu faço, então eu gosto muito do que eu trabalho e Deus, né, lógico. Lá no Brasil, eu sou de Buriti de Goiás. É um interiorzinho desse tamanhozinho, de 3.000 habitantes. A minha infância foi feliz. A gente nunca teve nada demais, mas também nunca faltou nada. Eu não tenho lembrança de ter faltado comida na mesa, coisa do tipo. Mas também não foi uma infância comum, onde as crianças só brincam. Eu lembro de eu trabalhar muito nova, eu e meu irmão. Somos em 2 em casa, então a gente sempre trabalhou bastante. Mas também nunca deu pra luxo nenhum. Então, se na infância você queria ter um brinquedo novo, queria comprar qualquer coisa, tinha que ser com o seu dinheiro. Então, assim, e esses trabalhos a gente levava eles muito como diversão. Então, nunca foi... Por isso que eu falo assim, o povo fala, mas você trabalhava desde essa idade? Mas não era pesado pra mim, porque eu encarava como diversão. Falava, vamos lá hoje pra gente ganhar um dinheiro? Então, a gente vendia frutas na rua, a gente vendia laranjinha no campo de futebol. Não sei se vocês sabem o que é laranjinha. Ajudava meu pai nessas coisas. Logo, quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos, meus pais tinham um mercadinho na porta de casa, no cômodo de casa. Então, eu e meu irmão ficava lá o dia inteiro, trabalhando lá para ganhar alguma coisa no final do mês ali, pra gente poder comprar um brinquedo novo, um joguinho, alguma coisa desse tipo. Então, desde a infância, eu fui criada dessa forma. Gente, olha, Sam's Clean. E deixa eu te falar, você sabia o tanto que o Yard Site ele é valioso para a propaganda orgânica da sua empresa? É isso mesmo, gente, porque é super barato de fazer. Você pode usar tanto na sua casa, como eu estou fazendo aqui, ou na casa dos seus clientes. Isso aqui vai ser uma propaganda de graça para você. No período da limpeza, você vai deixar na porta da casa do seu cliente. Terminou, retirou, coloca no carro e vai embora. Então, eu sempre cresci nesse meio. Meu pai, ele era muito empreendedor, a vida inteira. Então, apesar dele não ter sido um bom pai, eu consegui tirar isso de uma forma positiva para minha vida, porque eu sempre via ele trabalhando pouco e sempre tinha dinheiro. Então, ele sempre conseguia fazer o que ele queria e eu sempre via ele em casa sem trabalhar. E ao contrário, eu já sempre vi minha mãe tendo horário para trabalhar, saía cedo, voltava à tarde e nunca tinha muito dinheiro sobrando. No que o meu pai não foi exemplo para mim como pai, ele foi nesse sentido, que eu observei muito isso nele e aí eu cresci pensando, não, dá para fazer isso daqui. Então, eu sempre fiz esse tipo de trabalho na infância. Tipo, eu dormia com a minha tia, porque ela tinha medo de dormir sozinha. Aí eu dormia com ela pra ela me dar R$20. Eu limpava a casa dela, desde pequenininha. Então, assim, isso eu tô falando de 8 anos, 9 anos, 10 anos. Então eu sempre fiz essas coisas durante essa infância. Quando eu fiz 14 anos, mais ou menos, foi antes de eu poder assinar carteira. Eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar numa panificadora, que era na esquina da minha casa, no interior. Então, eu já comecei a trabalhar lá e ter um salário fixo. E aí eu trabalhei lá por um ano e meio, mais ou menos. Logo com 17 anos, eu mudei para Goiânia. Enfim, na minha infância, dentro de casa, nunca foi muito bom no sentido da criação com meu pai. Ele era bastante agressivo e tal, então a gente sofreu bastante com isso. Então o meu sonho era sair de casa. Na hora que eu tivesse a primeira oportunidade, eu queria sair de casa. Minha mãe sabia disso. Apesar de eu querer ficar perto dela, eu queria me livrar do meu pai. Quando fiz 17 anos, eu pude prestar a faculdade, a prova, né, para a faculdade. E aí eu passei na UEG e era em Trindade, do lado de Goiânia. Então foi minha primeira chance para eu ir embora. Foi quando eu passei, fiz o curso de modas, design de modas, me formei na faculdade. E aí eu fui embora para Trindade, deixei tudo para trás. E aí quando eu fui para Trindade para estudar, eu tive que morar morei um tempo em Trindade, tive que morar em Goiânia. E aí nesse intervalo, eu fui tentando de tudo para sobreviver. Eu abri uma loja de roupa, que eu comprava roupa na 44, eu levava para a lojinha em Trindade, vendia roupa lá. Eu vendia bombom na faculdade, eu comprava shorts, jeans na feira e levava para vender para minhas amigas na faculdade, levava salgado para a faculdade para vender. Então, sempre fui nessa veia de tudo que dava dinheiro eu queria conseguir fazer. E, em contrapartida, eu tinha um trabalho fixo. Eu trabalhava no Camelódromo de Goiânia, trabalhava vendendo óculos lá. Então, eu trabalhava o dia inteiro e aí à noite eu ia para a faculdade e levava as minhas coisas para ganhar um extrinha ali. Sempre buscando isso. Na época da faculdade, eu tive que fazer um TCC, e aí eu fiz sobre sapatos, que era uma coisa que eu amava. E aí, no decorrer de desenvolver esse TCC, eu apaixonei pela ideia de ter uma marca de sapatos. Eu falei, por que eu não vou tirar isso do papel? E aí, eu comecei a ir atrás para tirar do papel.
E eu realmente fiz, mas assim, eu fiz do zero mesmo. Então foi tudo realmente descobrindo do zero. Então eu desenhava o molde do sapato, cortava eu mesma na mão, no couro, fazia nos tamanhos diferentes. Aí eu comprei o molde de você colocar o corinho em cima. E aí o solado, você tinha que prensar. E essa era a máquina mais cara, era o que eu não tinha dinheiro para fazer. Aí eu usava o forno do meu fogão, eu enchia ele de sapatilhas, esperava esquentar um pouquinho, na hora que ela ficava molinha, eu puxava para trás e batia com os preguinhos no solado. Então eu realmente fiz assim do zero as minhas sapatilhas ali, as primeiras. Tanto é que nas primeiras vendas que eu fiz para minhas amigas, eu tive muita reclamação que o solado estava soltando, que não estava dando muito bom. Mas eu fui ajustando no meio do caminho. Isso realmente virou um negócio. Eu tinha minha marca que chamava Collis, que era só o meu nome ali em português. Samara Cristina de Oliveira, que meu nome no Brasil tem Cristina. E aí eu fiz essa brincadeira, desenhei minha marca e comecei a criar devagarzinho. Então eu criava os modelos e eu mesma fazia o corte, fazia a costura, fazia o solado. Quando o sapato começou a dar muito certo, eu falei, pô, não precisa ficar trabalhando nesses 2 empregos aqui. Eu posso largar isso e focar nesse daqui e ter um pouco mais de liberdade. Que eu sempre fui dessa veia empreendedora mesmo, de buscar algo pra mim. Eu formei com 20 anos na faculdade, antes de fazer 21 anos eu já estava formando, porque a faculdade era só 3 anos. E eu fazia Herbalife, eu tinha um espaço da Herbalife, trabalhava no espaço da Herbalife de umas pessoas do Brasil. Eu trabalhava lá 3 horários, café da manhã, almoço e janta. Fazia minhas sapatilhas no horário que eu não estava trabalhando. Então eu tinha várias funções ali, mas eu saí das coisas fixas para outras pessoas, só fazia esses horários na Herbalife. E aí teve uma época, nessa época que eu estava muito bem, toda a minha mercadoria, ela ficava dentro do meu carro. Eu tinha um carro, toda a mercadoria ficava ali dentro. Nunca tinha acontecido nada comigo nesse sentido, então não esperava que aconteceria nada. Meu carro tava com o vidro quebrado, o vidro da lateral assim, e o capô meio amassado. Enfim, levaram tudo, aí eu respirei fundo, chorei bastante e tal. Falei, cara, eu tenho que recomeçar, vou ter que recomeçar de alguma forma, porque tudo que eu tinha tá ali, eu não tinha poupança, dinheiro guardado, nada, eu era uma menina. Aí eu passei esse um mês, tipo assim, não, eu sou muito positiva. Aí eu ficava, não, vai dar certo. Não tem nada que vai me parar, só foi uma coisa errada, pode acontecer com todo mundo, tudo certo. E aí, quando eu fui no centro de distribuição da Herbalife pra buscar os produtos, toda felizinha, gente. Tava meu carrinho, meu foquezinho, mandei arrumar o capô ali, que cortaram o alarme. E o caminhão veio virando. Meu carro tá aqui, o caminhão veio virando, ele não me viu, eu fiquei no ponto cego dele. E ele foi fazendo a curva pra entrar na BR. A única coisa que eu consegui fazer foi buzinar pra ele escutar, porque não tinha nada que eu fazer. Sei que o meu carro, ele amassou todo assim em cima de mim aqui e veio me jogando assim pro lado. Depois desse acontecido, da hora que o cara viu, ele já desceu com a mão na cabeça assim, meu Deus, matei alguém, pela situação que o carro ficou. Aí eu sentei no banco de trás do meu carro assim, eu chorando assim, ó, olhando pro chão, tremendo, aquele desespero. Aí passou um morador de rua, eu tô emocionando isso toda vez que eu falo sobre isso. Passou um morador de rua puxando aquelas carrocinhas que junta papel. Ah, peraí. Aí ele só empurrando assim, ele só virou pra mim e falou assim, eu te livrei. Só. O morador de rua olhou no meu olho e falou, eu te livrei, e saiu. Aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, cara, claro que é Deus isso aqui. Deus sempre foi lindo na minha vida, Deus sempre é lindo, mas esse dia, tipo, parece que foi um tapa na minha cara, tipo assim, move daqui, faça alguma coisa, porque já te dei vários sinais que aqui não é o seu lugar, você continua aqui. E aí naquele dia eu peguei e falei, cara, eu nunca tinha pensado em ir embora do país, nunca. Minha madrinha já tinha morado aqui, falei, eu vou tentar. E se for pra eu dar certo, se for pra eu ir embora, eu quero que dê certo de primeira. Aí eu fui, fiz o passaporte, chegou e ela, ó, a gente tem vaga pra daqui, sei lá, 9 dias, já tinha vaga pra fazer a entrevista. Aí eu, tá, o que eu tenho que falar lá? Ela, não, a gente vai falar que você vai pra Disney e que é o seu sonho, que você formou na faculdade, tal. Gente, eu sozinha fui pra Brasília, cheguei lá, o cara, o que você vai fazer lá? Ai, meu sonho é conhecer a Disney. Você vai com quem? Não, eu vou sozinha. Meus pais estão me dando a viagem. Não tinha chance de dar certo. Eu era uma menina de 22 anos, sem carteira assinada, sem nenhum vínculo no Brasil. Já estava formada, então tinha tudo para vir embora e não voltar, né? Tinha tudo para ser negado. E aí o cara olhou para mim, boa viagem, e carimbou. Então assim, eu cheguei com o visto aprovado, já comprei passagem para menos de 10 dias depois, num período assim de 28 dias da oração, até o dia que eu entrei no avião para vir embora, sozinha. Tem
Tem 8 anos que eu cheguei. Cheguei no finalzinho de 2015, dezembro de 2015. Quando eu cheguei aqui, eu vim sem conhecer ninguém, mas eu vim com o direcionamento dessa minha madrinha, que eu falei pra vocês que já tinha morado aqui, tava no Brasil na época. Mas quando eu decidi vir embora tudo, eu conversei com ela, ela falou, Sam, lá é seu lugar. Vai pra lá, tá tudo certo e tal. E aí ela falou, vai pra Marieta, que é o lugar onde tem muito brasileiro. A menina que tinha comprado o sketch da minha madrinha, ela foi a pessoa que me alugou um quarto não, me alugou a sala da casa, do apartamento dela na época. Elas foram anjos na minha vida, porque elas me ensinaram a trabalhar, me levaram pra ensinar a trabalhar. E aí eu fui trabalhar com essas meninas pra aprender. Ela me ajudou a tirar a drive license, me levou no lugar. Eu não falava nada de inglês. Aí fui trabalhar com elas, aprendi e tal. Aí o primeiro trabalho que eu fui aqui, de house cleaning, né? Eu fui com uma amiga dela, só pra ser ajudante, pra aprender o trabalho. Aí quando chegou no trabalho, ela falou, vamos limpar aqui, assim, me colocou no banheiro. Falou assim, você sabe limpar um banheiro? Eu falei, sei, ué. Eu peguei o balde, enchi de água com sabão, fiz aquela espuma e comecei a esfregar o banheiro de cima e embaixo. Porque no Brasil a gente lava até o box, tudo, né? Quando ela chegou, ela olhou, ela desesperou comigo. Ela, você é louca, o que você tá fazendo? Eu falei, uai, tô lavando. Ela, aqui a gente não molha não, o piso vai soltar. Nossa, assim, brigou muito comigo. Aí ela, ai, me perdoa, também não te ensinei, deixa eu te explicar. Aí ela me mostrou como é que lavava as coisas aqui e tal. Mas enfim, resumindo sobre esse primeiro trabalho, a experiência que foi. E eu vim para os Estados Unidos com o intuito de ficar rica. Eu vim para ficar rica, já vim com essa cabeça, eu vou ficar rica nesse lugar. Se eu ganhar $30 a cada 8 horas, eu não vou ficar rica nunca. E eu até fiz o cálculo, assim, joguei pra ela, falei, como é que esse trem vai funcionar, gente? Não vou ficar rica nunca. Eu desanimei. No primeiro dia de trabalho, eu olhei e falei, cara, não vou ficar rica nesse lugar, mentiram pra mim. E aí comecei a trabalhar com uma pessoa, com outra, fui no de helper e tal. Aí trabalhei mais ou menos uns 4 meses na limpeza, e aí eu odiei. E aí eu fui procurar outro tipo de trabalho, e aí eu achei num restaurante brasileiro pra trabalhar final de semana, sábado e domingo. Aí eu falei, nossa, vou fazer uma graninha aqui pra ver se eu consigo sair desse negócio de limpar a casa. Aí fiquei trabalhando segunda a sexta na limpeza, sábado e domingo no restaurante. Aí o dono do restaurante gostou lá do meu trabalho e tal, aí perguntou se eu não queria trabalhar a semana inteira. E eu ganharia mais do que eu tava ganhando na limpeza de helper. Falei, não, quero, vou sair da limpeza, que eu tô odiando, e vou trabalhar no restaurante. Aí fui trabalhar os 7 dias no restaurante, só que lá era, 7 dias puxado. 5 horas da manhã, tava aberto o café da manhã e fechava 10 da noite. Falei, vou tentar a vida em outro lugar, isso aqui, só isso. Porque o restaurante eu não tinha pra onde crescer também. E eu não queria voltar pra limpeza, não passava na minha cabeça voltar pra limpeza. Aí eu falei, ai, vou tentar uma coisa nova. Já que eu tô sozinha aqui, não devo nada pra ninguém. E esse primeiro ano, esse primeiro 1 ano e meio aqui nos Estados Unidos, eu paguei todas as minhas contas no Brasil, né? Me organizei, paguei. Morava num quartinho bonitinho, não gastava com nada, era bem mãozinha fechada mesmo, pra conseguir pagar todas as coisas que eu devia e conseguir construir o que eu queria aqui. E a ideia louca, eu vou embora pra Nova York. Chamei um grupinho de amigos que trabalhava todo mundo nesse mesmo restaurante. Meu melhor amigo, minha prima na época que tinha vindo pra cá e uma outra amiga. Falei, gente, vamos embora pra Nova York? $2.500 a gente pagava no estúdio. Um quartinho, um banheiro e uma mini cozinha. E aí tinha uma cama de casal e um sofá que você puxava e jogava um negocinho embaixo, meio que virava outra cama. Lá eu trabalhei de dog walker, andando cachorro na rua. Cada um da gente teve uma profissão, então eu fui pro dog walker, porque eu não falava inglês ainda. Então a gente fazia isso. E aí logo eu decidi vir embora, porque muito difícil também. Eu ainda tava em fase de teste, digamos assim. E aí eu olhei e falei, cara, eu vou voltar pra limpeza. Só que agora eu quero ser dona do meu negócio. Eu não quero ficar trabalhando no banco de trás das pessoas, passando mal o dia inteiro, porque aquilo me traumatizou mesmo. O trabalho em si eu gostava, não tinha nada contra. Eu gostava de não ter, digamos, um horário fixo, não sabia quanto tempo ia gastar dentro de uma casa, mas era por trabalho. Enfim, eu gostava disso. E aí eu peguei e falei, agora eu vou focar nisso daqui, descobrir como é que faz empresa nisso aqui. E aí com todo mundo que eu ia trabalhar de helper, eu era chatinha, eu ficava assim, como é que monta sketch aqui? Mas o que vocês fez? Como é que você começou? O que deu certo? O que deu errado? Mas ninguém passava informação. Parecia que tinha um mistério que eles guardavam as 7 chaves e tal. Aí eu fui desanimando. Falei, não tem jeito, né? Até que um belo dia eu fui trabalhar com uma menina. O que você fez pra montar seu sketch? Como é que você começou? Como você tem tanta casa e tal? Aí eu falei assim, porque todo mundo me desanima aqui. Todo mundo que eu pergunto fala que não tem mais espaço, que não tem jeito, que não dá pra montar mais. E eu falei, se eu ficar trabalhando pros outros, eu não vou ficar nesse lugar, não faz sentido. Aí ela, Sam, olha pro céu. Eu tava de tardezinha, assim, já pra de noitinha. Ela, olha pro céu. Alguma estrela brilha em cima da outra? Aí eu, não, Mike. Ela, é igual aos Estados Unidos. Tem espaço pra todo mundo brilhar. E aí eu fiz meus cartãozinhos. Fui num website, Vistaprint, que é super baratinho. Você mesmo monta lá com o design deles e tal. Fiz meus primeiros cartãozinhos.
e saí soltando. Aí eu comecei a trabalhar fixa com uma menina, eu dirigia pra ela, que era uma senhorinha, ela não dirigia. Eu dirigia pra ela e eu perguntava pra ela tudo da limpeza. E aí eu trabalhava com essa mulher todos os dias, de, 7 da manhã às 4 da tarde. E quando eu chegava em casa, eu soltava cartão. E aí eu comecei a dirigir, tipo, 1 hora de distância daqui, 40 minutos, e achava os condomínios e ficava soltando cartão. Soltei muito, muito, muito cartão. E aí, nesse intervalo, eu trabalhando pra senhorinha, comecei a pegar umas casinhas comissão aqui, uma casinha comissão ali. Recebi uma ligação, peguei uma casa minha. E eu, na primeira entrevista que eu fui, e essa ligação foi na casa de Marieta, inclusive. Aí eu fui lá fazer a entrevista sem falar nada de inglês, gente, porque eu passei esse tempo todo aí, não aprendi inglês, não. E eu saí de lá com a casa. Nossa, eu saí muito feliz. Nossa, aquele dia eu falei, dá pra fazer esse negócio mesmo. Porque assim, eu ganhava $90, $100 por dia trabalhando com a pessoa. Aquela casa eu tinha pegado ela de $120 na época. Falei, cara, eu posso vir sozinha, ficar 5, 6 horas aqui dentro. Enfim, dei minha vida nessa casa, limpava ela assim, cada detalhe dela pra cliente me dar indicação e pra eu nunca perder ela. E aí, desse jeito, ela me indicou uma outra pessoa, eu continuei soltando cartão. Uma pessoa de um condomínio distante me ligou, eu fui lá, fiz a entrevista e tal. Do mesmo jeito. Aí, enfim, tava num relacionamento. E aí, descobri minha gravidez. Sem planejar, sem nada. Descobri com 6 semanas que eu tava grávida. Só que aí, quando eu descobri a gravidez, assim, meu mundo... Eu tava no meu último relacionamento ainda com o pai do meu filho. A gente conversou e tal. Eu falei assim, olha, eu vou focar o que eu puder aqui agora pra eu juntar um dinheiro, pra eu conseguir fazer as coisas pra me organizar, mas eu vou precisar do seu apoio. Eu tive uma gravidez muito complicada com ele, no relacionamento em si, mas eu usei todo o tempo que eu podia durante a gravidez, porque uma outra coisa que eu sempre falo com as pessoas, o seu filho, ele pode ser a sua desculpa para parar de fazer as coisas, ou o seu motivo para continuar fazendo e focar no que você queria. E eu trabalhei até na sexta-feira. Eu trabalhei na sexta, final de semana, a minha bolsa furou. Ou seja, eu trabalhei até meu limite mesmo. Eu trabalhei até na sexta e ganhei neném na madrugada de segunda pra terça. Desce por aqui, ué. Não, desceu, vai de bundinho. Espera, mané. Isso, espera, isso. Agora conhece aqui. A preta. Vai. Pode ser. Mamãe, fico. Ih, Era bem oh. Que isso? Esse é meu big boy. Você quer esse aqui, mas nós dois. Aí depois que o Rael nasceu, eu fiquei em casa, eu fiz um combinado com o pai dele, porque como ele amamentava no peito, aí eu falei com o pai dele que eu queria ficar em casa, não queria deixar meu neném daquele tamanhozinho numa babá. Então a gente fez um acordo de que o pai trabalharia mais ali, eu cuidaria da criança em tempo integral, enquanto eu estivesse amamentando. E aí, nesse intervalo, como eu tinha soltado muito cartão, aconteceu de ter uma ligação ou outra. Minha mãe ficou aqui até o neném ter 5 meses. Nesse intervalo, eu passei essas casinhas que eu tinha desde antes da gravidez e as que eu tava pegando nesse intervalo para uma amiga que tava fazendo para mim, comissionado. E eu tinha um valorzinho que caía para mim semanalmente ali. Nesse tempo de 8 meses do Rael até quase 2 anos dele, eu falo que eu abri mão da infância do meu filho nesse 1 ano, porque eu falei, eu vou focar com todas as forças que eu tiver, fazer tudo o que eu puder, trabalhar de madrugada, de final de semana, a hora que der, para eu juntar o máximo de dinheiro possível para eu sair desse relacionamento. Porque na minha cabeça eu precisava sair daquele relacionamento, até para eu ser uma mãe melhor. Porque eu vivia triste, vivia chorando, vivia chateada, vivia estressada. E aí teve um dia que eu cheguei em casa, eram umas 11h30, eu tava muito cansada, era, sei lá, uma sexta-feira, um sábado. E aí eu olhei assim e falei, gente, já tem 1 semana praticamente que eu não vejo o Rael acordado. E aí eu foquei muito, assim, gente, mas eu pegava qualquer tipo de trabalho. Tipo assim, o cliente ligava 2 horas daqui pra fazer, eu fazia. O cliente ligava para um deep clean no sábado, 8 da noite. Eu ia ficar até 3 da manhã, já aconteceu várias vezes. Então eu não tive vida nesse período. O tempo que eu tinha, que eu não tava trabalhando, eu tava com meu filho e o resto eu só trabalhei. Mas assim, eu dediquei esse 1 ano tanto, e eu realmente fiz acontecer. Trouxe uma helper fixa comigo, ensinei ela a trabalhar do zero, fiz todo o processo ali. Ajudei ela a comprar um carro, porque aí quando eu comecei a crescer, eu ajudei ela a comprar um carro, ela não dirigia, ensinei ela a dirigir. Aí falei, Glida, agora você vai para um lado e eu vou para o outro, porque eu realmente preciso fazer isso aqui acontecer. Eu sempre falo, tenha pessoas perto de você que acreditem mais em você do que até você mesmo.
Essa helper, ela veio comigo, então ela acompanhou todo esse processo, tudo comigo. E uma vez a gente tava parado no posto de gasolina, eu virei pra ela e falei assim, a gente tinha 2 casas por dia, tinha dia que tinha 3, nem tinha o sketch completo ainda, mas ela tava fixa comigo. Aí eu parei no posto de gasolina e falei, Glida, isso era fevereiro. Aí eu, Glida, até fim do ano, a gente vou ter 2 sketches rodando, eu vou estar pra um lado num carro e você vai estar pro outro lado no outro. Aí ela é hispana, ela falou assim, eu acredito em você. Eu falei assim, pode acreditar, Lida, eu tô fazendo compromisso aqui, a gente vai ter. E aí eu fiz assim, tudo o que tava ao meu alcance para conseguir crescer meu schedule. Quanto mais clientes você tem e você atende eles muito bem, você vai crescendo organicamente, porque o boca a boca é a melhor propaganda. E eu fui crescendo devagarzinho, e eu sempre tava pedindo indicação, porque realmente queria crescer naquilo ali e fazer acontecer. Bom, hoje eu tenho a Sam's Clean, que é o meu main business aqui. A gente está no mercado há 8 anos, desde quando eu cheguei literalmente ali, que foi quando eu comecei a construir. Hoje a gente conta com mais de 25 colaboradores, desde as helpers e o pessoal interno do office. Hoje ela atua em 3 estados, aqui em Atlanta, que é o maior, em Austin, no Texas e Nova York. Eu também atuo em outros mercados, que são, entre eles, eu tenho uma academia no Brasil, academia fitness, faço Airbnb em Austin, no Texas. Trabalho no mercado financeiro, aqui também. Vendo produtos. Ju, a Maria Vitória me mandou mensagem aqui. Se precisar de alguém pra agora à tarde fazer aquela cliente nova, ela consegue, tá? Me deixa saber pra fazer a Laura lá. Pronto, Rafa. Você tá como manager no aplicativo. A Ju te mandou aí o link. Isso, o login vai ser o início do seu e-mail aí, eu pus igual. E é sem esses números aí, esquisito. Qual o maior desafio de ser um empreendedor aqui nos Estados Unidos? Eu não diria só nos Estados Unidos, eu acho que de modo geral. Como eu atuo aqui e lá, acho que de modo geral a maior dificuldade é mão de obra qualificada. Então toda hora que você pensa em crescer, a maior dificuldade é conseguir essa mão de obra. E aí eu aprendi a reverter isso com muito treinamento. E contratar pessoas melhores que você também, em vários momentos. Aí eu mostro o produto, aí eu volto, aí eu tô falando sobre o produto pra você. Isso. Aí eu mostro que são só os padzinhos. Tá ficando bom? Tá ficando bom, isso. Aí o que você vai fazer agora? Você vai levantar e agora você vai sentar de novo. Ai, gente. Exatamente. Aí faz assim, ó, uma piscadela. Aê, moleque! Pronto, fez. Os maiores aprendizados que eu tive nessa minha jornada até hoje, eu acho que o maior deles é esse, que você pode sim ensinar o que você tem, passar pra frente o que você aprendeu. Você não vai estar criando concorrentes ou nada do tipo. Quanto mais você ensina os outros, mais você aprende. Então hoje eu sou a pessoa que eu quero levar pra todo mundo que me conhece, que vem tirar qualquer dúvida. Por quê? Eu não vou perder em passar pro próximo. Não existe isso de concorrência. Cara, é um mercado gigante, pelo menos o nosso mercado do cleaning. E acho que um segundo ensinamento muito bom que eu aprendi aqui é sobre a confiança nas pessoas. Só que aí esse é um ensinamento assim que eu precisei cair muito, levar prejuízo financeiro, prejuízo emocional, tudo, para aprender não, o outro é o outro. Porque aí fica só como um empecilho do inglês, né? Tipo assim, então a gente só vai te ligar na urgência mesmo. Tipo, Ju, realmente não deu pra resolver, eu tô sem acesso à internet, alguma coisa assim. Aí ela te liga, você só liga pro cliente. Mas no mais, ela vai conseguir resolver. Todo mundo abre a lista aí que a Ju mandou lá no grupo? Bom, as mentorias, elas surgiram organicamente. Nunca pensei em ser mentora ou dar mentoria pra ninguém e tal. Mas eu sempre usei a minha rede social como um canal de abençoar os outros, literalmente. A mentoria surgiu do seguinte. Eu sempre abro caixinha de pergunta, tudo. E as pessoas iam perguntar. Só que tinha gente que queria que eu respondesse, sei lá, 30 perguntas. Se vocês quiserem um momento comigo, eu posso fazer. E aí eu comecei fazendo por um valor assim, irrisório. Só pra ter aquele momento com a pessoa e tal. E aí o povo começou, então dá mentoria. Então traz, passa o que você sabe. Cria um sistema mesmo pra ser uma mentoria, tudo. Aí eu comecei a fazer. Aí comecei a, tipo assim, divulgar muito organicamente. Uma pessoa fazia, tinha resultado, passar pra outra, tinha resultado. Aí começou a ter mais, assim, as mentorias. Gente, olha o que acabou de chegar aqui em casa, da Buy On Box. Vou mostrar pra vocês os pads de limpeza. Esse aqui é da cozinha. Olha só, gente, que praticidade. Um padzinho, você vai diluir na água e ele vai limpar todas as superfícies. Cada padzinho desse, ele serve para toda a área da cozinha. Então você pode limpar todas as superfícies. Cada caixinha contém 120. Ou seja, você consegue ter controle de quantas suas equipes estão usando. Sucesso para mim são 3 liberdades.
liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. Então, pra mim. Então, se eu tenho essas três liberdades, eu me sinto uma pessoa de sucesso hoje. Por quê? Eu tenho liberdade de tempo. Então, hoje eu busco meu filho quando eu quero. Se eu quiser tirar um dia off com ele em casa, eu tiro. Se ele quiser fazer uma viagem, eu faço. Eu tenho tempo com ele, que era aquilo que eu perdi lá atrás. Eu prometi pra mim mesma que não aconteceria de novo. Que eu ia lutar pra conquistar isso e manter isso. A liberdade financeira, porque... Pô, liberdade financeira, né? Não precisa nem de explicação. E a liberdade geográfica. Eu não tinha essa liberdade. Aí não adiantava eu ter tempo, não adiantava eu ter dinheiro. Eu não podia sair de casa, não podia viajar. Ou eu estava presa com um cliente que só aceitava que fosse eu uma vez na semana. Então, hoje, de qualquer lugar do mundo, com o meu computador, eu trabalho, eu resolvo tudo, porque eu treinei pessoas para isso. Eu aprendi a cuidar muito de mim. Depois que eu desenvolvi essa independência, digamos assim, eu aprendi que eu tenho que tirar um momento pra mim, eu tenho que acordar tranquilamente, eu não posso acordar com o despertador e já pular da cama e ter 1 milhão de coisas pra fazer. A parte da manhã, se eu não tiver uma reunião muito importante, que não pode ser em outro horário, a parte da manhã ela é minha, do meu filho e de mim mesma. Deixo ele na escola, aí eu volto pra casa. Aí eu vou correr meus 5 quilômetros, que eu faço isso todo santo dia. Então eu gosto de correr de manhã, antes das 10 da manhã, por causa do sol. Vou em algum parque diferente, tenho o meu momento, às vezes levo meu livro, termino, sento. Faço assim, um momento meu ali mesmo. E aí eu volto pra casa, dentro ali de 11 e pouco. Então aí eu vou lá, me arrumo, passo minha maquiagem, visto a minha roupinha de trabalho e aí eu desço pro escritório, que é dentro da minha casa, mas aí quando eu sento lá eu realmente foco pra trabalhar. Depende muito do meu dia, mas nesse intervalo assim, 4, 5 horas, eu já desço pra pegar meu filho na escola, pego ele, levo ele no futebol, ou levo ele em algum parque. Então sempre de manhã e à tarde eu tenho esse momento ali com ele. E assim, eu tenho coisas esporádicas na minha semana. A gente tem um podcast também. Então, dia de segunda, terça e quarta, normalmente a gente grava o podcast, porque ele vai ao ar todas as sextas-feiras. Mas a rotina em si é essa. Eu tento tirar a parte da manhã pra mim, pra minha família. E aí, a parte da tarde eu trabalho enquanto meu filho estuda. E à noite é o momento nosso. A cidade é delas, sim, gente. Por quê? Cara, mulher é uma coisa sem explicação. O que mulher aguenta não é qualquer um que aguenta. O que a gente passa, o que a gente suporta. Desde tudo. Desde assédio em todo lugar. As pessoas olhando pra você e te desmerecendo. As pessoas realmente não acreditando que você é capaz. É sempre olhando pro homem. Eles são melhores, eles são mais fortes. Cara, não. Eu acho que a cidade é delas, sim. Porque as mulheres são fortes, sim. A gente é capaz. A gente é foda. É girls power, sim. E a gente é capaz de tudo.